já de antemão te agradecer em nome da Clínica Cognitiva, em nome da Renata, agradecer por você ter aceitado o nosso convite, né? Da gente falar um pouquinho desse, que para mim é um assunto muito novo, apesar da gente viver isso, né? Da gamificação, né? Da gente. Às vezes a gente faz isso e não sabe que faz com os nossos filhos. Exatamente. Né? Eu, no meu caso, como mãe, e eu tenho certeza que tem muitos professores nos assistindo, e para os professores que estão nos vendo agora, né? Então, já te agradeço em nome da Clínica Cognitiva, em nome da Renata. Muito obrigada. Então, eu vou me apresentar. Eu sou a Juliana, sou psicóloga, tenho formação em terapia cognitivo-comportamental e sou psicopedagoga. E esse encontro com a Vanessa veio a calhar, né? Mas eu acho que eu tô mais aqui como mãe, viu, Vanessa? Eu tô mais aqui como Então mãe tá ótimo. para te Olá. ouvir, tá? Pra gente trocar essa Tá ótimo. experiência. Se apresenta, Vanessa. Você tem um currículo? É isso, tô aí, eterna aprendiz. Boa noite a todos. Eu tô vendo aí pessoas conhecidas, Ana Mara chegou aí, tem várias pessoas aí. Muito obrigada pela participação. Boa noite a todos. Bom, eu sou a professora Vanessa Bom, professora de inglês. Minha formação é letras em inglês pela UFMG, mestrado também lá na UFMG em linguística aplicada, na linha de pesquisa linguagem e tecnologia. E foi a partir, né, da época da graduação, tem que falar os anos, assim, uma linha do tempo, Padilha? Gente, eu chamo, é Juliana, mas eu falo é Padilha. Padilha. Com todo carinho ali, de longa data. É meu sobrenome, Juliana Padilha. Tem gente que me conhece de Padilha, tá? Então tá valendo. Tem gente que me chama de Ju. Então, assim. Aí fala Juliana, eu fico quem? Mas aí, assim, começou esse meu interesse pelos jogos. Se for fazer uma linha do tempo para vocês entenderem como que eu caí, né, nesse universo da gamificação, foi lá desde adolescente que eu tinha o meu Atari. Então vamos entregar as idades aí, né? Vamos entregar a idade. Vamos entregar. Tá. Comecei jogando, é claro, como toda menina na época, né? Na nossa época aí, né, Padilha? A gente gostava das bonecas, tive a minha Barbie, tem até hoje guardada aqui no canto do guarda-roupa. Mas gostava dos jogos. Pac-Man, Spider-Man, esses jogos do Atari. E depois fui fazendo uma linha do tempo, né? Minha mãe, se estiver ouvindo, vai até lembrar que eu ficava lá insistindo, que era um Turbo Game, que era da época do Nintendo, 8 bits, né? O console que tinha japonês, os cartuchos. Gente, hoje eu acho que não fala nem cartuchos. Se meu aluno estiver ouvindo, vai pensar, o que é isso, pessoa? Mas são os avós do PlayStation, do Xbox hoje em dia, né? Então eu sempre assim, apaixonada com jogos, gostava. E depois que eu comecei, quando eu entrei na faculdade, né, parei aí, só para o pessoal ver que eu parei na linha do tempo no PlayStation 2, depois de velha que eu fui ter o PlayStation 2, e atualmente sou, assim, adepta aos jogos de celular, adoro. Joguinhos assim. E com isso, depois que eu entrei na faculdade, acho que todo mundo, igual você falou, todo mundo usa algum elemento da gamificação, mas não sabe que está usando, mas usa. Qual professor que nunca usou em sala de aula, né, se for falar aí, para dividir a turma em grupos, colocando um ranking de classificação do melhor grupo, distribuindo pontos? Isso é a gamificação. Quem nunca usou, né, eu como professora de inglês já usei bingo para dentro da minha área para ensinar os verbos, e aí já é aprendizagem baseada em jogos. Em jogos, isso. Ô, Vanessa, deixa eu só fazer um parênteses. Quem está aqui assistindo a gente e trabalha em sala de aula e quiser compartilhar conosco o que faz em sala de aula, né? Essa interação com os jogos, né? A professora Ana Mara está falando aqui do Angry Birds. Foi uma febre. Sim, que foi uma febre. Então, assim, quem trabalha em sala de aula e quiser compartilhar conosco, vai escrevendo que a gente vai falando e a gente
vai Aqui é um linkando. bate-bola, né? A ideia, pessoal, é a gente trocar experiências também, tá? Eu até brinquei com a Vanessa quando a gente estava conversando, né, sobre a nossa live, porque é tão curioso assim que eu sou da época, já não entrei de novo, entregando a idade, que vinha as atividades, as provas, né, no mimeógrafo. Tinha aquele cheiro de álcool, aquela coisa horrível. Mas as nossas provas eram assim, em folha de papel ao maço. Então era pouco criativo, assim, falando, né? Era a tecnologia da época, né? Né, folha de papel ao maço. Era o que a A gente tecnologia tinha. da época. Isso até na época da faculdade. Eu fui usar computador no meu último ano da faculdade, em 2004. Então, assim, quando que eu ia imaginar que a gente ia usar esses games dentro de sala de aula? Né? Quando que isso ia ser utilizado para o bem? Né? Exatamente. Era muito distante da nossa realidade. Não, e fora que, igual você, né, a gente estava comentando, essa questão do uso de recursos, porque assim, primeiro, o que é gamificação? Tá. Né? Qual que é a ideia geral? Vamos para a ideia. Né? É o uso de elementos de jogos em contexto que não é de jogo. O que é isso, Vanessa? É o uso dessas, né, da mecânica, dos componentes que envolvem a construção de um jogo, em uma situação que não é de jogo, por exemplo, uma sala de aula, um ambiente de trabalho, e qual é o objetivo desse uso, dessa mecânica por trás? Motivar, seja a motivação do meu aluno, motivação do funcionário de uma empresa. Né? Começou muito essa gamificação na parte de RH, das empresas, né? Aquela questão de ter lá o quadro do funcionário do mês. Isso é uma gamificação. Para nós, no nosso dia a dia, aí os aplicativos, você que é uma corredora, tem um aplicativo lá, Nike Run. Tem. Aquilo ali é gamificação. Você, quando chega a uma determinada quilometragem, destrava algum recurso. O Waze também é gamificado. Ai, que legal. Eu fui saber isso recentemente, que eu queria destravar um recurso lá, eu não cheguei na quilometragem. Aí eu pensei, tem que andar mais para poder desbloquear. Programa de milhagem também. Você tem que juntar os pontos para trocar por um produto ou por uma passagem aérea. Tudo isso é gamificação. Nossa, mas eu não imaginava que isso aí era... É a gamificação, porque promove a motivação, você fica estimulado para conseguir um objetivo, né? Sim. E tem o engajamento. Então, essas palavras que eu falei, engajamento, motivação, a gente quer isso na sala de aula. Seja você como mãe com a sua filha e aluno. Né? A gente almeja isso na sala de aula, motivar os nossos alunos. Ô Nana, você está pedindo aqui para eu fixar. Agora vamos lá, né? A Nana está aqui pedindo para eu fixar. Fixar o tema da live. Ô, Nana, eu vou falar com você que eu não sei fazer isso. E nem me pergunte que aqui eu sou a convidada. Quem mexe com tudo aí é a Padilha. O tema da live é como que a gente usa a gamificação na rotina, tanto para os professores quanto para nós pais. Isso, é como fazer da rotina dentro de casa. Se eu sei fazer isso. Né? Vai lá, Padilha, só não desconecta a gente, viu? Pois é. Eu não vou mexer, galera. Eu não vou mexer. Ô, Nana, me perdoa. Qualquer coisa você me manda inbox, que depois eu escrevo, mas não desiste da gente, fica aí. Olha lá, Eveline. Oi, Eveline, um abraço para você. Olha lá, ela tá falando que ela não sabia que as milhagens também têm essa questão, né? Essa característica gamificada. É curioso isso que você está falando, né? Porque a gente, pensando aqui, né? Usando sobre isso que você falou da corrida, quando a gente chega num determinado quilômetro, vem um troféuzinho. Aí, a recompensa. Ó, que curioso. Isso. E vou te falar, assim, que internamente, né? Emocionalmente falando, é uma coisa boba.
mas me trazia tanta satisfação. Eu falei, gente, eu consegui mais 1 quilômetro. Para quem Porque não você conseguia estava dar a volta na motivada. esquina, eu não conseguia dar a volta na esquina. Então, esse prêmiozinho tão pequenininho, uma coisa que não era palpável, mas para mim, emocionalmente, me estimulava. Isso é Mexeu com a sua gamificação. motivação. Aham. Né? A gamificação tem isso. E o que é mais interessante, quando a gente utiliza esses recursos na sala de aula, você vai, alguns alunos podem pensar, é mais um joguinho que a Vanessa vai fazer. Para não cair, por quê? O aluno tem que entender que ali não é um jogo, né? Assim, ele está brincando, mas está aprendendo. Ok. E o professor precisa ter a sua intencionalidade pedagógica. Ele precisa organizar, ter um planejamento do seu conteúdo ali, né? Eu, como professora de inglês, aqui, história, todas as disciplinas, para ela colocar o seu conteúdo de forma gamificada. Para que o aluno perceba, mesmo jogando, Sim. ele está aprendendo. Né? Porque senão fica assim, vai ser mais um joguinho. E eu te falo uma coisa, eu já tive experiência, tem uma plataforma que se chama Kahoot. Vou até colocar aqui, se eu conseguir escrever aqui no Kahoot. Pronto. Essa plataforma, ela é a sensação de aluno, professor, e agora então, nesse momento das aulas online, tem sido assim, um dos recursos para nós usarmos com os alunos. Eu uso muito essas plataformas gamificadas no finalzinho da aula para recapitular o conteúdo que eu estou passando para eles ali, e funciona. E o mais interessante é que nessa plataforma do Kahoot, especificamente, né, falando dela aqui, ela foi toda bem desenhada, tem uma música que aquilo ali mexe, né, o aluno fica motivado, até alguns a gente fala que percebe os níveis de jogadores que existem. São 4 perfis. Você percebe, desses 4 perfis nós temos os predadores, socializadores, o pessoal que gosta apenas de brincar, exploradores, né, quer descobrir tudo, quer entender os porquês do jogo ali, quer esmiuçar mesmo. E eu percebo isso com os meus alunos. Que legal. Esses que são os predadores, esse perfil que quer jogar, que se precisa ali, dependendo do jogo, vai usar de artifícios que não são válidos, né? Num jogo não são éticos, isso você também pode trabalhar com os seus alunos. Exatamente, tudo isso envolve, né? Mas esse perfil desse jogador, que é o predador, no inglês se chama killer, mas aí a tradução ficou até melhor como predador, né? Sim. Ele quer a todo custo vencer aquilo para ele, assim, mostrar, eu venci, eu ganhei, e a gente percebe isso na sala de aula com os nossos alunos, esses perfis. Tá. Nesse jogo, por exemplo, no Kahoot, se você responde mais rápido, você ganha mais pontos por causa disso e vai diminuindo o tempo de jogo do seu competidor, do seu adversário. Mas aí, você é o próprio adversário, você não está competindo, você é... Eles competem entre eles. Ah, tá. Né? Tá. Eu coloco esse modo para eles, porque tem um modo só para eles jogar ele ali, né? E tem esse da competição geral, com a sala inteira. Tá. Então eu posso entender que nessa modalidade da gamificação, eu posso trabalhar tanto questões emocionais individuais, como a gente acabou de citar, a ética, a moral, a motivação interna, as capacidades, as habilidades, como também trabalhar em grupo, a comunicação, essa Exatamente. habilidade de realmente de espírito coletivo, vamos falar dessa forma. Nossa, eu posso perfeito. trabalhar com os games dessas duas formas. Pode. Porque, Vanessa, assim, por isso que esse tema me chamou muito a atenção, porque num primeiro momento a gente pensa que o game ele veio para distrair essa criança e, ó, não quero, né? Até a Eveline tá falando aqui, para socializar. Porque antes a gente pensava que o game era aquele menino que ficava isolado, quieto, olhando para a tela do computador. Você está trazendo uma outra realidade. Porque aí depende muito do tipo do jogo também. Porque tem esse tipo de jogo, né? Aí a gente já está falando do jogo. Na sala de aula,
É Não tem bom isso. deixar claro que a gente coloca essa gamificação exatamente para promover essa socialização entre os alunos, o Ok. espírito também, o trabalho colaborativo e a competição também, de uma forma saudável, Saudável. Tá. né? Porque tem isso, né? A gente vê esses dois, a colaboração e a competição. Ok. É nítido, você vê naquele aluno, aquele que às vezes até quer ajudar O o colega. colega, né? Um jogo simples, e tem outros também, um outro perfil que me lembra até a minha dissertação de mestrado, os níveis de participação em uma comunidade de prática. E tem aquele tipo de aluno que joga, mas desiste fácil. Será por que ele desistiu? Será que ele achou muito fácil para ele? Aham. Não teve um interesse ali, né? Ou porque não gosto. A gente vê isso. Às vezes o aluno jogou lá porque o outro respondeu mais rápido, acabou com o tempo dele. Ele, acabou o tempo aqui, não quero mais jogar, não. E tudo isso o professor tem que levar em consideração. O tipo de jogo que ele vai colocar para a sua turma, ele tem que Sim. ver esses níveis de O jogadores. que que ele vai estimular, né? O que que ele quer Exatamente, porque estimular? através desse estímulo, dentro da gamificação, tem uma teoria que se chama teoria do flow, né? Esse fluxo. Isso quando a gente joga, eu lembro, até de vez em quando eu pego um joguinho aqui, estou jogando, eu perco a noção de tempo. Aquilo ali eu fiquei tão estimulada, eu fiquei tão presa ao jogo, e o que me fez jogar? Tá. Eu perdi. Esse é o flow, é esse fluxo que você fica preso em um jogo, Aham. porque você foi atraído para jogar aquilo ali, que você ficou tão presa que ou o jogo atingiu o seu objetivo, Ok. você acha que você quer continuar porque você quer passar de fase, tem esse ritmo. E quando eu faço uma atividade gamificada, eu tenho que levar isso em consideração, porque eu tenho que manter esse flow constante. Porque se eu colocar uma atividade muito fácil, o aluno desiste. É. E se eu coloco uma atividade muito difícil, tem jogo que me dá raiva, eu estou confessando aqui. Quando eu baixo um joguinho no celular, eu vi que está tão difícil, aí o que aconteceu? Me causou ansiedade, estresse, sair dessa minha zona do flow. Tá. Aí eu desisto, eu saio, desinstalo o jogo. Então tem que ter meio termo para atingir o seu objetivo e que o aluno se sinta motivado em uma Tá. atividade gamificada, né? Para ele continuar e que ele vá atingindo o objetivo interno dele, que é passar de fase, ser reconhecido. E Então você tem que ter trabalha essa constância. outras questões, né? A Eveline tocou num assunto que a gente tinha falado, né? Daquela pessoa que fica em excesso jogando. Isso é perigoso, né? A questão tudo. Não, pode continuar, desculpa. Né? Não, isso é muito perigoso, né? Porque a gente tem esses dois lados, né? Onde a gente pega a gamificação para trabalhar temas vamos colocar, de estimulação cognitiva, de conteúdos que vocês, enquanto professores e pais que querem estimular alguma coisa de raciocínio, memória, tô falando das cognições, tá, pessoal? Raciocínio, Sim. memória, atenção, concentração, e aqueles que se excedem e que só pensam nesse jogo como uma forma competitiva e quando vê, passou o dia inteiro. Tem criança que nem banho toma. Então tem esses jogos online, fica ali com o headset, conversando e jogando. Tem até um filho de uma amiga nossa, minha, da Ana Mara, que uma vez nós fomos visitá-los, ele estava jogando com headset, aí eu achei legal, né? Eu tenho que falar que achei legal, gente. Porque ele estava jogando e conversando em inglês. Então você vê assim que além da aprendizagem ele tá brincando, conversando, aprimorando ali a parte da língua inglesa. Ok. Né? Aí eu achei, bacana, tá aprendendo, né? Mas essa questão tem que ter um limite, sim, tudo. Né? Eu sou essa professora que gosto de usar recursos digitais, tecnológicos, mas tem que ter esse limite. Quando é jogo, então, tem, né, assim, o pai tem que impor esses limites também. E como que eu vou gamificar essa questão em casa, com seu filho, né? Que seria até essa ideia.
É, Eu penso o seguinte, se eu posso gamificar minha sala de aula, aí eu pensei, gente, pode gamificar também em casa. De que forma? É interessante porque tudo aqui eu estou falando e com um embasamento teórico, né? tá. Tem um livro do Huizinga, que é Homo Ludens, lá de 1955. Veja que essa questão da ludificação É assim, antiga. é antigo e eu falo assim, nada sai de moda. Né? Nenhuma teoria, nenhuma metodologia de ensino para falar assim, porque agora metodologias ativas, educação 4.0, são aspectos aí que a gente utiliza em sala de aula há muito tempo. Só que veio com uma nova roupagem e com a tecnologia apoiando, né, como uma Sim. ferramenta. Porque eu falo, eu deixo isso bem claro, igual nos cursos que eu ofereço aí online, né? Igual esse que eu estou agora, sábado agora eu estou abrindo, vai ter a segunda turma do Gamificação nas Nuvens. Eu falo isso com o pessoal que participa. Tecnologia não é a solução dos nossos problemas de sala de aula. Não é assim, pum, a minha solução, meus alunos agora vão ficar engajados, vão tudo. É um meio, é uma ferramenta Legal, auxiliar. Assim legal. como nós temos, eu tenho aqui o meu livro, que esse livro aqui da gamificação da Flora Alves, que é meu xodozinho do assunto aí sobre gamificação. Esse aqui eu leio, releio, gosto demais de livro, mas também a tecnologia digital está aí para nos auxiliar. E a gente não pode fechar os olhos, né? Os alunos usam celular, mas em casa todo mundo utiliza. Então, vamos utilizar a nosso favor no aprendizado. Tá. E aí que eu estava falando do Izinga, é porque ele fala da teoria do círculo mágico. O que seria essa teoria do círculo mágico? Vamos supor que uma criança que está jogando quer ser um cavaleiro um cavaleiro, né, da Idade Média ali, e sonha em ser batizado lá, né, aquele ritual todo do rei batendo a espada, né, no ombro Aham. dele, todo. Ele tem De esse ser o sonho. cavaleiro da rainha, aquela coisa toda. Isso, aquilo tudo ali. Então, ele quer o quê? Sair daquela realidade dele e ter, dentro desse círculo mágico, esse momento que ele realiza esse sonho dele, em ser cavaleiro. Sim. E todo círculo mágico tem regras a ser seguidas. Os jogos têm regras. Você precisa seguir uma regra. Vanessa, agora você foi no ápice. Né? Se tem regra, outros jogos aí, um jogo de futebol, tem ali o seu círculo mágico, que é o campo de futebol, delimitado, né, pelas 4 linhas. Sim. Ali dentro tem regras, tem Sim. juiz, tem os times que com seus objetivos, né? Sim. Mas tem que seguir as regras. Todo Sim. jogo tem uma regra, o octógono lá do MMA. E por que não transformar a sala de aula neste círculo mágico com regras, Com o regras. professor que vai orquestrar ali, e também em casa, transformar a rotina do seu filho gamificado, estabelecendo ali. Isso assim, né? Você que é mãe, os nossos convidados aqui que são mães, pais, sabem melhor do que eu aqui, né? Eu estou vendo esse meu lado de educadora, professora, que utiliza isso na sala de aula. Hoje em dia, na sala de aula virtual, está um pouco difícil, né? Fazer isso, porque é quase impossível Colocar a as gente. regras, né? Não, é mais colocar a regra e ver se está sendo mesmo. O meu aluno está do É verdade, é verdade. A gente custa ali, um ou outro, quando abre a câmera, eu fico até desorientada. Gente, abriu a câmera, peraí que eu tenho que fazer um print desse momento aqui. É muito prestígio, né? Essa câmera aberta, porque eles realmente não abrem. Gente, eu não Até que os acredito. pequenininhos abrem, né, Vanessa? Acho que assim, por exemplo, eu tenho uma filha de 10, ainda eu tenho essa regra que dentro de casa que ela tem que ligar a câmera e eu sei que os professores pedem e essa regra é cumprida. E eu sei, talvez os maiorzinhos Já do ensino fica um médio pouco. talvez não queiram muito isso. Não, é um ou outro, sabe? Mas quando abre pelo menos o microfone para interagir, eu já fico feliz. Ok, A gente não tá sabe, bom. né? Nesse momento assim. Mas então, para Mas isso que gamificar você esse momento falou, da Vanessa, a aula. gente tem que enfatizar, grifar, colocar em caixa alta, tá? Que a gamificação, ela é regra. O Tem que jogo é seguir. baseado em regras e a gente internaliza um monte de habilidades e um monte de instruções básicas
para um bom convívio social através das regras. Exato. Então, eu fiquei pensando, por que então, dependendo da idade da criança, né, em casa, ela já pode fazer, executar algumas atividades simples, de acordo com a faixa etária de cada um, né? Tá. Aquela velha questão de arrumar o quarto, peça, ao invés de você entregar tudo pronto ali para o seu filho, né, isso que a gente busca, né, como educador, despertar essa autonomia das crianças, pega um papel e fala, vamos construir um quadro, vamos fazer aqui um quadrinho onde você tem que aqui tal horário, fazer isso aqui, fazer o dever, um tempo para estudar, vai estipulando isso, né, e fala, ó, você cumprindo esse bloco aqui de atividades, você tem tantos minutos aí para mexer no celular, para assistir um vídeo lá no YouTube. Ou seja, ele faz uma atividade e é recompensado. Gamificação. Né? E tem que recompensar. Porque se quebrar esse acordo aí, né, game over. Combinados, né? Adorei, game over. Fica lá, a Eveline está falando, desde criança é importante sim determinar essas regras, né? Porque senão chega mais para frente, fica um adolescente ali que vai questionar tudo. Não estou tirando, assim, né? Não, é diferente, Vanessa. Nós né? não estamos falando da habilidade do senso crítico. A gente tem que ter senso crítico. Mas a gente tem que ter regras, a gente tem que seguir algumas convenções sociais. Justamente para isso, para o bom convívio, né? Eu tenho que respeitar o horário de dormir, o horário de acordar, o barulho. Existe isso, né? A questão da gentileza, a questão da educação, do bom dia, boa tarde, boa noite, atenção para os mais velhos, de até mesmo ter respeito com as diferenças. E assim, até do mais básico da educação, até das questões mais complexas das relações humanas. Exatamente. Que é o que a gente tanto pede hoje em dia, né? Que são os valores. A gente precisa ter valores éticos e morais, que muitas vezes a gente fala, né, que as coisas se perderam muito hoje em dia. Às vezes, né, você está falando dessa questão de valor, de ética, uma simples atitude de uma pessoa igual aquele rapaz que encontrou a carteira aqui em Belo Horizonte, né, com R$600, ele fez o que ele achou que é o correto. Entregou, tinha os documentos, entregou. E assim, às vezes a pessoa fica, nossa, que bacana. Não, gente, era o correto. Né? Ele aprendeu dessa forma. É o correto. E às vezes a gente fica dando... fazer. Isso. E aí até a mídia fica querendo exagerar um pouco. Mas, gente, ele fez o correto. Fica um pouco estranho isso, né? Mas falando da gamificação em casa, né? Igual você falou, estabelecendo regras, fazendo esses acordos, né? Isso com qualquer idade, né, da criança, ensino infantil. Eu trabalho mais com ensino médio, né, da primeira e terceira série do ensino médio. Se você consegue, vamos voltar em épocas não pandêmicas. Você consegue, dentro de sala de aula, né, estabelecer regras? Consigo. Tem que, né, eles sabem disso. E através dos games, pelo que eu estou entendendo, que você joga com os meninos no ao vivo. A gente, né, eu sou daquela professora que, assim, tem que cumprir com o cronograma, tudo ali certinho, mas gosto de fazer. Inglês, eu não sei, assim, permite, né, não que as outras disciplinas não possa fazer, mas inglês é mais, não vou falar que é tranquilo, mas eu tenho que fazer atividades para eles interagirem, para eles colocarem ali, speak up, né? Tem que falar, tem que produzir. Não vai ficar aquele momento só receptivo. Eu falando, poxa, eu não quero falar, eu quero que eles falem. Sim. Né? Façam essas atividades. E da sala de aula é bem tranquilo. Aí a gente estabelece os grupos, né? Fazem muitos trabalhos em grupos, essa questão, trabalho ali com recursos, né? A escola oferece esse equipamento todo, multimídia, internet na sala, quando a gente precisa. Então, tem como trabalhar, fazer esses acordos com os alunos. Hoje em dia, na sala online, que fica mais difícil, porque eu não estou vendo o aluno. Né? E a gente não sabe também, vai muito, né, você como psicólogo melhor para dizer sobre isso, a gente não sabe o que está passando ali na cabecinha dele. Está com problema familiar, tem outras coisas ali, né?
Tem muita Então, tem coisa muitas coisas envolvida. ainda que estão, com certeza, que a gente não sabe o que está acontecendo. Então, eu não vou obrigar, abra sua câmera. Às vezes, até a gente mesmo numa reunião com vários adultos ali, a gente não quer abrir, só fica lá assim, boa Tá noite, e fica certo, lá, tá não é? certo. Então, não tem. Eu acho que essa questão de entender, eu no início, eu estava pensando, poxa, mas será que, logo em março, né, eu pensei, não, mas meu aluno não está conseguindo anexar isso aqui? Um documento que para mim, né, assim, simples, anexa ali e tal. Professora, onde que eu clico? Me mandava assim, porque eu agora virei um bot, né, o assistente virtual, 24 horas ali, olha lá, professora, como é que faz isso aqui e tal? Aí eu parei para pensar, gente, eles são nativos digitais, receberam essa denominação, Mark Prensky, né, que Sim, cunhou esse termo, mas nativos digitais para as redes sociais. Fazem vídeos com efeitos visuais maravilhosos no TikTok, tudo, mas é um ou outro, né, eu não estou generalizando, mas um ou outro tem uma dificuldade para anexar um arquivo, é. converter um Word num PDF que tem que anexar dessa forma, aí eu fiquei lembrando, Padilha, daqueles cursos que eu fazia lá no Senai, que eu fiz, né, no De Senai, datilografia. não, introdução ao Windows 98, tá? Não foi nem 95, foi Tá, 98. tudo Esses bem. cursos, né, tanto os alunos quanto os professores, né, nós fomos pegos aí de surpresa, reaprendendo a dar aula. Dar É. aula, não, se minha coordenadora ouvir, a lecionar, desculpa. Eles reaprendendo a ser alunos digitais, então todo E mundo nós, pais, aprendendo também a como é estar dentro de sala de aula de novo. ajudar, né, o seu filho ali para anexar, para entrar, Essa dependendo da tríade, plataforma, né? e essa tríade que é muito importante a gente reforçar aqui na live, né? Escola, Exatamente. família e o aluno, né? A gente precisa Que já continuar que tem essa tríade funcione, essa parceria que essa já existia parceria. agora no E virtual. aí, olha que interessante a gente usar do que há de mais moderno, que são os games, para dentro da nossa casa, para dentro da sala de aula, para que esse menino desenvolva outro, né? Crie estratégias de aprendizagem. Isso é muito Exatamente. maravilhoso. E autonomia, né? E autonomia. E é tão curioso, assim, porque você não está só desenvolvendo isso, é um monte de outras coisas, né? Assim, o Exatamente. desafio foi lançado, né, Vanessa? E eu acho que trazer em voga essa questão da gamificação, e acho que faltou a palavra, desmistificar, né, o game como único e exclusivamente negativo. E a gente está Sim. vendo que não. E Nossa, aí, né? tem outra falando dessa desmistificação. Aqui eu estou só pincelando, né, essas questões do uso das estratégias, das mecânicas, componentes. Sim, Nossa, o que prende muito em um jogo quando você gosta? É aquela narrativa que a gente fala, o storytelling. A narrativa que está por trás de um jogo é que amarra todas as outras é. dinâmicas, componentes. Então, o professor pode usar essa estrutura da narrativa, né, para fazer com que o aluno produza uma história ali. Né? Eu acho que assim, tem outros processos aí Muito da legal. parte da psicologia também, sabe? Tem um modelo que se chama octanálise, que vai além disso que eu estou falando, sabe? É uma área que eu estou assim, apaixonada pela gamificação, estou explorando, quero fazer meu doutorado em cima dessa Tá área, sabe? Porque apoiado. vou precisar de ajuda aí. Adorei, adorei, Vanessa. Agora aqui, Ai, gente, que lindo. você. Aqui tem um aluno meu que entrou aqui, o Felipe, fofo, do ano passado, lá da primeira série D. Hoje a Entrou aí. professora lembrou, meu Deus. A memória aqui tá boa, gente. É, É porque eu fui a professora deles lá, referência nos jogos, nas Olimpíadas, aí teve camiseta, teve tudo. isso é bom demais. Sim, Vanessa, agora esse esquema essa ferramenta, desculpa, gamificada, já tem escola no mundo que faz isso? Assim, assim, tem. nós estamos inovando? Está começando com a gente? Como que é isso?
Não, ó, isso já existia, né? Eu acho que o que a gente está inovando são nas nossas práticas, né? Professor nas suas práticas pedagógicas, Tá. os alunos entendendo, né? Toda essa dinâmica, os pais vendo com outro olhar, né? Essa questão não só da gamificação de utilizar esses recursos, mas também uma aprendizagem baseada em jogos. Você pode pegar aí um jogo, um simples jogo. Hoje em dia tem aluno brincando com Ludo. Ludo é da minha época ali de tabuleiro, jogando no aplicativo. Sim. A gente pode usar aquilo ali para aprender. E aquele lá que é o Monopoly, né? Tudo isso aí a gente pode extrair uma aprendizagem dentro desse jogo, né? Seja você gamificando ou usando um jogo pronto. Tá, né? ok. Mas tem escolas que eu conheço aqui do Brasil, já estão criando assim, plataformas, aplicativos com essa questão da metodologia da gamificação. Não sei te dizer o nome assim, mas existe. Mas já inclusive, tem, até ano passado. Fazendo. Tá bom. Tem sim. Inclusive, tem uma escola que está sendo meu foco de pesquisa, lá em Nova York, que é a escola Quest. Ela, todo o currículo dela é gamificado. Eles prezam muito essa questão da socialização dos alunos. É bacana demais. Tem outras também. Tem uma, eu esqueci o nome agora, parece, Civic. É lá da Califórnia, já da outra ponta, né? Uma do lado leste e outra oeste. Eu gosto de assistir muito aquele canal Futura. E lá tem escolas inovadoras. Que legal. Cada escola, assim, que já está adotando um aspecto aí inovador, quebrando a escola disruptiva. Que aqui no Brasil teve essa aceleração agora com a pandemia. Legal, né? É verdade. Antes a gente, eu estou aí há 15 anos trabalhando com ensino à distância, capacitação docente, já falava, aí um outro professor olhava assim, legal, mas depois eu aprendo. E agora depois eu aprendo, chegou. E eu tiro aqui, eu faço o meu reconhecimento a todos os meus colegas, educadores, professores, porque teve que aprender a trocar o pneu com o carro em movimento. Em movimento. Aprender a usar um celular, fazer uma edição de vídeo, coisa que nas nossas, né, na minha licenciatura, eu não aprendi isso. Eu comecei a mexer com isso de curiosa, tive um curso fiz web design, eu gostava dessa parte de tecnologia. O pessoal ainda fala, por que não fez um curso voltado, né? Porque eu gostava de inglês também. E consegui unir as duas coisas. Aí, chegou a hora, né, Vanessa? Eu acho que agora é o momento, né? E assim, já caminhando para o nosso final. Né? Eu tô olhando aqui o relógio também, porque depois Instagram é assim, né? Acaba o tempo, desliga. Aí a gente arruma um desespero para falar tchau. É desse jeito. A Ana falando ali. Para quem tem interesse dessa questão da gamificação, né? Que você tem o curso do Inove Profice, né? Não só para os professores, mas se de repente tiver algum pai aí assistindo a gente, pessoal, se vocês estão assistindo a gente e lembrou de alguém, encaminha a live para quem vocês acham que possa ser interessante. Vanessa está à disposição. De repente pode até montar alguma coisa para os pais, né? Não só para os professores. Com certeza. Né? A gente está aqui à disposição. Mas fala do curso. Meu curso, eu já estou na segunda turma. Isso, até a Ana Mara participou da primeira turma, está elogiando aqui, agradeço. Teve o que ela falou aqui? Teve uma professora inspiradora para fazer inglês. É ela, né? Ela foi minha professora. Adoro, gente. Mas então, eu estou na segunda turma, começa agora, sábado, né? Eu coloquei, porque a primeira turma eu fiz foi no meio da semana. E aí alguns professores que trabalham à noite não puderam participar. Então eu coloquei sábado, começa agora, dia 12 de setembro. Inclusive, Inove Prof está fazendo aniversário, 2 anos agora, dia 12 de setembro, viu? Aí, happy birthday. Então, são 3 lives, esse meu curso, Gamificação nas Nuvens, né? Dia 12, 19 e 26 de setembro, e encontros offline pelo WhatsApp do grupo, né? Tá bom. Onde eu procuro mostrar o uso de ferramentas da web, ou seja, nas nuvens, para criar jogos no estilo escape room. São jogos de fuga.
E aí, olha só para mostrar que onde surgiu essa ideia, eu comprei equipamentos de jogos, a Ana Mara também me ajudou quando ela viajou, trouxe cadeados, que eu estava montando aqui com luz negra, eu estava montando esse jogo de escape room para fazer com os meus alunos presencial. Fiz caixinha aqui, comprei, foi meu período de férias em janeiro. Fiz a caixinha, quase soldei o meu dedo também. Acontece esse momento maker aqui, sabe? Mas você vai usar, Vanessa, eu tenho fé. Em breve, porque está pronto aqui. Mas aí eu fiquei pensando, gente, que isso ia ser tanto para a sala de aula quanto para os workshops presenciais. Sim. Aí eu pensei, como que eu vou fazer esse jogo online? Comecei a estudar e colocar a cabeça para funcionar. Aí criei esse jogo online, onde a gente pode usar ferramentas como o PowerPoint, Google Forms, já estou falando o nome das ferramentas aí, né? Porque Vanessinha, Google, Best Friends aí. Pois é, você é certificada do Google. Sim, eu tenho as certificações do Google, nível 1 e 2, e professora Innovator também. Qualquer certificado que está na área eu estou fazendo, que é uma forma da gente estar treinando, né? As nossas habilidades aí. Né, no nosso currículo, a gente agrega e ajuda o outro, isso é bom demais. Exatamente, que é essa a minha ideia, né? Eu tenho esse conhecimento, gosto de compartilhar no Inove Prof, os tutoriais que eu faço, que coloco lá no YouTube também, né? Para compartilhar. Todo mundo, então quem tiver interesse, pode depois olhar no Inove Prof lá, pode me procurar também para saber. Estamos aí para atender pais, professores, Vanessa, mais uma vez, em nome da Renata, em nome da Clínica Cognitiva, te agradeço demais. Foi muito gostoso. Obrigada, eu adorei. Muito gostoso. A gente vai no passado, vem para o futuro, né? E desmistifica a questão dos games, né? E a gente usa tudo isso para o bem. Acho que é esse que é o mais interessante, né? Motivar, engajar o nosso aluno. Né? A gente agrega um monte de saberes, né? Justamente para a gente poder, nessa fase tão delicada que a gente está vivendo, passar por ela bem. Beleza? É o que a gente procura como professor também, né? Dar esse apoio. Mais uma vez, para os nossos alunos, você e a todos os docentes, viu? Vocês são muito bom. Agradeço a todo mundo que está aqui falando, né, aos comentários. Foi muito bacana. Ô, Janaína, não sei se ainda está aqui, né? Você falando do curso de datilografia, realmente faz a diferença que a gente escreve com as duas mãos. SDFG. Realmente, faz a diferença. Ô, Vanessa, cai pro cantinho de cá para eu fazer um print da tela. Peraí, deixa eu ajeitar. Vem pro lado de cá. Que lado de cá? O meu esquerdo. Aqui. E aí. Congela. Isso. Mas pode continuar falando, né? E agora congelou mesmo. Ô, Tânia, vai ficar gravado, eu vou gravar, vou salvar, tá? E vai ficar aqui no Instagram da Cognitiva. A Cognitiva, semana que vem, tem um monte de live também, uma programação pensada, né? Para o público diverso, não só, a gente não fala só de psicologia, né? A gente fala de um monte de coisa, justamente para a gente conseguir ajudar muita gente, que é o que nos interessa, né? Poder ajudar todo mundo, viu? Mais uma vez, obrigada a todos que estão com a gente na live. Vanessa, obrigada em nome da Clínica Cognitiva e da Renata. Beijo no coração. Beijo. Tchau, gente. Beijão, muito obrigada. Tchau. Boa noite a todos. Tchau, tchau.